chegamos no nosso último vídeo dessa série. E olha, hoje eu guardei um momento muito especial para falarmos aqui, um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre os três assuntos: memória, esperança e alegria. As três forças que sustentam a fé. Tá vendo? Se você esquecer o que Deus já fez, a sua esperança enfraquece e sua alegria desaparece, vai embora. Por isso é importante lembrarmos o que Deus já fez na nossa vida. Eu falo que isso é o ponto inicial, tá? Porque quando lembramos o que Deus já fez na nossa vida, a murmuração vai embora, a reclamação vai embora, o desânimo vai embora, a insegurança vai embora, a dúvida vai embora, o medo vai embora. Então, nós lutamos com isso todos os dias, com todas as ferramentas que o inimigo usa contra nós. Mas quando lembramos a fidelidade de Deus, o que Ele já fez na nossa vida, isso eu falo que é um antídoto contra tudo isso. Então vamos colocar em ação. Lamentações 3:21 diz assim, olha o que Jeremias escreveu: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tá? Então existe algo muito poderoso da vida espiritual que muitas vezes deixamos de lado, ignoramos, que é a nossa memória, né? Aquilo que escolhemos lembrar, ela define o que sentimos, por exemplo, no que acreditamos e como vamos continuar a caminhada. Vou contar uma coisa aqui para vocês. No dia 31 de dezembro de 2025, o ano passado, a gente fez a comemoração aqui na minha casa, né? Os meus pais, os meus sogros, né? As crianças. E foi um tempo muito bom, porque o Senhor já estava falando comigo desse tema lá em dezembro, né? E eu falei assim para nós ali, né? Eu coloquei algo ali, eu falei, olha, nós temos que valorizar a nossa memória, né? A gente lembra de tantas coisas ruins, e quando a gente traz à nossa memória aquilo que é bom, aquilo que foi bom, né? Ao que o Senhor fez, isso nos ajuda a continuar. E aí eu coloquei para cada um, né? Trazer uma coisa de que se lembra, né, do que o Senhor já fez, que queria agradecer ali naquele momento. E eu falo, gente, foi algo muito profundo e trouxe alegria dentro de nós. Porque daí a gente começa a valorizar mais o que Deus fez, quem Deus é, do que os problemas, né? Eu tenho certeza que cada um que estava ali no momento estava passando por alguma coisa difícil, mas quando a gente traz a memória, a fidelidade do Senhor, a gente começa a atropelar essas coisas aí que tem tentado nos desgastar no nosso dia a dia, né? E às vezes eu vou falar uma coisa para vocês, só do fato da gente trazer a memória, a fidelidade de Deus, muitos problemas já se resolvem sozinhos, tá? Porque o inimigo, ele grita para nós o tempo todo, você tem que resolver, você tem que fazer isso, ele quer cansar. Então vai lá, enche a sua agenda de coisas aí para fazer, para você ficar cansado e fica uma presa fácil, um alvo muito fácil para ele vir e fazer o que ele quer fazer, que é matar, roubar e destruir. Então assim, essa experiência foi muito positiva, porque 2025 não foi um ano fácil pra gente, né? A gente daqui de casa, né, que a gente fala, né? Não sei pra você como foi, mas quando a gente começou a trazer isso, falar um pouco sobre isso, né, no último dia do ano, né, 2025, isso nos ajudou a começar 2026 diferente. E olha só no que virou, né? Um tema, né, uma série, né, para esse mês aí de março, né? Memória, esperança e alegria. Olha só como que Deus é. Então, quando a gente começa a ver a fidelidade do Senhor, a entender o que Ele já fez, o que eu estou vivendo hoje, Ele pode mudar também. Eu não vivo com medo, eu não vivo preocupada, ansiosa, desesperada ou abatida, mas eu carrego uma esperança, uma alegria dentro de mim. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Então, vamos pegar aqui o profeta Jeremias, né, quando ele escreveu, né, em Lamentações 3:21, ele estava olhando para uma realidade muito difícil mesmo, né? Jerusalém estava destruída, né? O povo estava sofrendo muito e parecia tudo perdido. Só que lá no meio daquele cenário caótico, né, ele toma uma decisão ali espiritual. Ele disse algo, né? Quero trazer à memória. Começa a pensar nessas três palavras. Quero trazer a memória, né? Quer dizer, 4, né? Aí eu aqui comendo uma letrinha aqui, né?
Gente, quando ele disse, né, ele disse para si mesmo, quero trazer a memória, ele não falou assim, olha, eu vou lembrar automaticamente. Porque às vezes a gente acha que vem automático isso aí na nossa cabeça. Não, não vem as coisas. Fidelidade de Deus não vem automaticamente. Vem mais problema, lembranças de problemas, de coisas de dor, né, coisas traumáticas na nossa vida, do que Deus já fez. Por que será, né? Olha a nossa batalha onde começa, né? Mas o Jeremias disse o seguinte, né? Eu quero trazer a memória. Isso foi o quê? Uma escolha. Nós precisamos fazer essa escolha diariamente, constantemente. Eu quero trazer à memória o que Deus já fez por mim, tá? Então isso nos ensina que a nossa mente ela pode ser atacada, sim, né? Por lembranças de dor, né? De fracasso, de perda, de culpa, de rejeição, né? Ela vai ser atacada. Só que nós ainda temos autoridade para decidir. O que eu escolho lembrar, né? O que vamos alimentar dentro de nós, tá? E foi nesse ponto que a esperança, ela nasceu dentro de Jeremias, né? E é exatamente assim que acontece conosco. Se eu tomo a decisão de lembrar constantemente, diariamente, o que Deus já fez, a fidelidade, né? Essa memória de fidelidade, eu já começo a trazer esperança para dentro de mim. E a esperança, ela não surge porque tá tudo certinho, ó, tá tudo ok, né? Mas ela nasce quando lembramos quem Deus é e o que Ele já fez, tá? Então, quando lembramos que Deus, por exemplo, já abriu caminhos antes, que Ele já sustentou, né? Quando tudo parecia impossível, né? Ou que Ele já transformou situações que pareciam sem saída e virou, né, toda aquela situação ali para algo muito bom, eu começo a alimentar a minha memória, né, com algo poderoso, sabe? Com o quê? Com a certeza de que Deus ainda continua trabalhando. Então eu não coloco um ponto final porque está acontecendo coisas difíceis na minha vida. Mas eu falo, eu sei que está difícil agora, mas Deus continua trabalhando porque Ele é fiel. Ele já fez antes isso, e Ele vai continuar fazendo na minha vida. Olha só como que muda, né? Aí eu começo a ver toda essa situação, eu começo a ver as circunstâncias através do Senhor, com os olhos dele. Né? Então, e quando a esperança ela começa a crescer dentro de mim, algo floresce no meu coração, que é a alegria. Né? Então não é uma alegria superficial, né, porque tá dando tudo certo, né, baseado nas circunstâncias, não. Mas é uma alegria profunda que diz, olha, mesmo que eu ainda não esteja vendo tudo mudar, ficar tudo certinho, eu sei que Deus está conduzindo a minha vida. Tá? Então por isso precisamos entender algo muito importante aqui, que a batalha muitas vezes ela vai começar na nossa memória. Então começa a prestar atenção, eu falo assim, olha, o que você tem lembrado constantemente, tá? Eu conheço pessoas que elas falam muito mais do que deu errado na vida dela, das coisas difíceis, porque doeu, elas vivem, né, com essa dor, do que coisas boas. Porque quanto mais eu alimento uma memória de dor, revisito, né, o que aconteceu comigo no ocorrido lá, aquilo fica aberto, uma ferida aberta. E é exatamente assim que o inimigo quer que fiquemos. Porque todas as pessoas que eu já conversei, e elas só lembraram, né, trouxeram a memória de dor, de sofrimento, elas têm uma vida muito mais difícil, precisam de remédios, né, de calmantes, para estar dormindo, não conseguem se alimentar direito, não conseguem se exercitar. Então, olha só para vocês verem, por causa de uma memória doente, uma memória que não foi curada, olha o dano que causa no presente e também no amanhã se eu não intervir. Então, é posicionamento isso, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas, precisam de ajuda. Por isso que eu falo, Deus quer usar a minha história, quer usar a sua história para ajudar outras pessoas, né? Nós precisamos, gente, eu falo assim, chega de atrofiar, sabe, os nossos braços. Nós precisamos aprender a esticar, estender os nossos braços para as outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando da sua ajuda. Então, quando entendemos isso, que ter essa memória da fidelidade de Deus, ela é muito importante, a gente não valoriza, mas entenda, faz uma diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, que evita com que a gente entre num caos nas nossas emoções, né, na nossa alma, porque a gente está lembrando a fidelidade de Deus, porque o que o inimigo quer é nos derrubar.
né? Nos nocautear aí e fazer com que a gente fique depressivos, que não tenha expectativa, não tenha ânimo, fique desanimados. E nós não podemos cair nessa armadilha, tá? Então, se o inimigo ele consegue fazer, né, com que eu e você a gente se esqueça, né, do que Deus já fez, ele vai enfraquecer a nossa esperança, tá? E quando a esperança enfraquece, a alegria ela vai embora, ela desaparece, tá? Então, quando você decide lembrar da fidelidade de Deus, algo muda, não é fora de você, mas é dentro de você, dentro de mim, tá? A gente já começa a se posicionar mais, a gente tem ousadia, tá? A gente volta a caminhar com convicção. Olha só o que faz isso dentro de nós. Então, quem se lembra do que Deus já fez, não vive paralisado pelo que está acontecendo agora, tá? Não tem a esperança atrelada na circunstância. Então, hoje, eu preciso fazer uma escolha, você precisa fazer uma escolha, né? Trazer à memória, por exemplo, os livramentos do Senhor, né? Trazer à memória as respostas que o Senhor já nos deu. Tem um caderno de oração, anote os pedidos, né? Aquilo que você quer fazer, escreva, tem esse hábito. E aí depois faz uma outra coluna ali, coloca a oração respondida e a data. Comece a fazer isso, porque isso é uma prova da fidelidade de Deus. Você está vendo ali também, não só está lembrando, mas você está visualizando, né? A gente começa também a trazer à memória os milagres, né? O cuidado de Deus na nossa história, com a nossa vida, com a nossa família. Que quando a memória ela é restaurada, a esperança ela é reacesa, tá? E quando a esperança volta a viver dentro de nós, a alegria também volta a florescer. Você vê que é uma coisa ligada à outra. Então é memória, esperança e alegria. Então, quem se lembra da fidelidade de Deus no passado, caminha com esperança no presente, tá? E vive com alegria, esperando que Deus também fará. Gente, você está como se estivéssemos nos blindando. Blindando do passado, nos blindando do hoje e também do amanhã. Memória, esperança e alegria. Então, olha só, essa série foi algo muito profunda. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você de alguma forma. Então, olha, comece a mudar, ter esse posicionamento. Não esqueça de ter essa memória, né, da fidelidade de Deus, de ter a esperança como âncora, de lembrar que a alegria do mundo é diferente da alegria da Bíblia. Tá? É uma alegria que é fundamentada na palavra, que o mundo está desabando aí fora, mas é uma alegria firme aqui dentro de mim. Eu estou sentindo, eu sei que não está fácil, mas essa alegria, ela não está indo embora para o ralo, né, por causa da circunstância, das notícias que estão chegando. Então, chegamos ao fim da nossa série, né? Nesse próximo mês temos mais uma série aí começando, Enraizados na Palavra. Olha, tem muita coisa, se prepare, vai ser um tempo de ensino, então já vem com caderno, com caneta aí, vai ser muito profundo mesmo, tá bom? É isso, estamos então encerrando aqui essa série, tá? Deus abençoe muito, muito a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família. Então que haja esse posicionamento a partir de hoje aí e vamos pra frente, tá? Então, ó, começamos aí uma nova série aí, ó, Enraizados na Palavra. Tchau!